Bom dia, pessoal. Ontem, se não me engano, nós fomos até o momento em que o Calcas, o intérprete dos oráculos, fala na Assembleia, né? Ali no começo do canto 1, não é isso? Ele pede para que Aquiles o proteja. Ele pede para que Aquiles o proteja, já que Aquiles faz a consulta ao intérprete do oráculo, que é ele, né? Ele foi levado pelos gregos justamente porque o Calcas era considerado um dos maiores adivinhos, né? Um dos maiores intérpretes entre os gregos, né? Capaz de interpretar os desígnios. Ele, na verdade, era um especialista, para vocês terem uma ideia de como as narrativas clássicas gregas, os enredos clássicos gregos, como a Ilíada e a Odisseia, né, encadeiam o mito como matéria-prima narrativa de uma forma muito articulada, muito sofisticada, né? O Calcas não é um adivinho, ele é um especialista em ler os oráculos, né? Os desígnios dos deuses a partir dos pássaros, né? Antes deles embarcarem para Troia, ele vê ali junto dos gregos, ele vê uma cobra, né? Uma cobra devorar 9 filhotes, 9 pássaros filhotes num ninho, e ele conclui que os gregos só conseguiriam tomar Troia no 10º ano da guerra, né? E ele acerta, ou seja, ele não é... A especialidade dele é interpretar, a especialidade dele é ler os pássaros e, a partir da leitura dos pássaros, interpretar a vontade dos deuses, né? Então, porque há diferentes tipos de adivinhos, né? Cassandra, irmã de Heitor, também é uma intérprete, mas ela, diferentemente do Calcas, recebe os oráculos por meio dos sonhos, né? Então há nessa cultura narrativa grega, né, os diferentes tipos de intérpretes, aquele que interpreta a partir dos sonhos, aquele que lê nos elementos da natureza, a figura do cego vidente, por qual o futuro se revela, né, o Tiresias no Rei Édipo, a tragédia do Sófocles, né? Ele é o responsável, o Tiresias é o responsável pela peripécia, a reviravolta, né? O plot twist, se vocês preferirem, do Rei Édipo, né? Ele que encaminha a revelação do Édipo de que ele é o assassino que ele mesmo procura, né? Tem muitas referências, né, a essa figura. Tiresias? Do vidente? Referência a figura assim, em várias obras contemporâneas, Sim. várias obras modernas. A figura do vidente retorna, né? Ele reaparece. Vejam, não é por acaso em um dos contos que estão aí previstos para serem lidos é A Cartomante, do Machado de Assis, que é uma obra-prima da ironia machadiana, no sentido de que o Machado pega todo esse subtexto da literatura clássica grega, né? A figura a ideia do destino, né? De como os deuses, se o destino está agenciado ou não, se o destino está determinado ou não. Ele pega a ideia da adivinhação do futuro e etc. e coloca numa história banal
de adultério, né? Depois vocês leem, vocês compreenderão como está colocado lá, né? Um personagem cético, uma mulher crente, né? No sentido inclusive da ingenuidade, né? O amante cético, e como de certa maneira os papéis se invertem dentro do conto, né? A partir da consulta que ela faz à cartomante. Veja, a figura da cartomante é uma reapropriação, da figura do adivinho, né? Do intérprete das designações dos destinos traçados pelos deuses lá da epopeia clássica, né? Vejam, a figura do intérprete é bíblica também, né? Não é José que é vendido pelos irmãos ao faraó, né? E ele vai de escravo a sacerdote, intérprete dos sonhos, não é isso? Uma coisa assim, né? Então essa figura, né? Porque, pessoal, veja, estão lembrados das primeiras aulas, a ideia sobre por que narramos, o fato de que narrar tem uma dimensão antropológica, ou seja, está ligado aos mais diferentes interesses culturais da humanidade. Então, vocês querem um interesse cultural mais antigo, mais remoto, mais perdido no tempo do que a necessidade de conhecer o futuro? O fato do futuro se configurar, né? O fato do futuro se configurar como puro devir, como puro vir a ser, e uma certa intuição que todos temos de que não podemos moldá-lo como nós queremos, apesar de toda a ideia em contrário, né? Estudem, se formem, se preparem para encontrarem um bom emprego, para terem uma boa vida no futuro e tal. Vejam, ainda que a gente faça tudo isso, não há garantia nenhuma. Não há garantia nenhuma de que o futuro vai ser como nós imaginamos. Então, assim, a gente sabe ou intui, né? A gente sabe ou intui de alguma forma que o futuro é esse devir, é esse vir a ser completamente desconhecido. Então, é natural que um dos elementos mais antigos da cultura humana seja a necessidade de conhecer o desconhecido, né? No fim, tudo está sempre ligado à curiosidade humana, né? O modo como os homens, o modo como a humanidade construiu culturalmente, né, os seus principais interesses, tem sempre um elemento, um denominador comum importante, que é a curiosidade, que nada mais é do que a necessidade, o desejo de conhecer, a vontade de saber, né? A figura dos adivinhos, dos intérpretes que a gente encontra na Ilíada, que a gente encontra na Odisseia, que a gente encontra na Bíblia, que a gente encontra, como a Bianca referiu, é Bianca, né? Como a Bianca referiu na literatura moderna, né? Como eu mencionei para vocês, a cartomante do Machado, né? Tá ligado a esse interesse cultural arcaico, né? De prever o futuro, ou seja, conhecer esse grande enigma, talvez o maior enigma da experiência humana, que é aquilo que está por vir, né? Aquilo que deverá nos suceder. Tá claro isso, pessoal? E isso já está lá nos gregos, né? E os gregos adivinham de diferentes maneiras. A imagem do adivinho cego, né? Que seja talvez a mais clássica das imagens retomadas pela história da literatura, está baseada na figura do Tiresias, que vocês encontram lá no Rei Édipo do Sófocles. Não sei se vocês já leram o Sófocles. Se não leram, leiam, né?
eu não gosto de dizer assim, olha, isso vocês têm de ler essas coisas, tal, porque, sabe como algumas pessoas fazem? Ah, você tem de ler isso. Não tem, né? Ninguém tem de fazer nada. Você faz se você quiser. Foda-se, né? É assim que funciona, né? Essa é a minha filosofia, diga-se de passagem, como diz o craque Neto, né? Essa é a minha filosofia. Mas assim, há uma, um conjunto de leituras, de autores e obras, que quem quer ter uma cultura literária verdadeira, né? Que quem se interessa por literatura precisa algum dia conhecer, ainda que não agora, num futuro, né? Quando possível, mas assim, Sófocles, vejam, Rei Édipo, Antígona, são duas tragédias do Sófocles que um interessado por literatura precisa conhecer, né? O Eurípides, talvez a, a Orestia, as três tragédias que versam sobre Agamenon e Orestes, a sua família, né? O Prometeu acorrentado, né? A tragédia da revolta, né? A tragédia da pura revolta contra os deuses na figura do Prometeu punido, né? Essas coisas são a Ilíada, a Odisseia, né? O Ulisses do James Joyce, o Som e a Fúria do Faulkner, o Rumo ao Farol da Virginia Woolf, né? Tem umas coisas aí, né? O Grandes Esperanças do Charles Dickens, As Ilusões Perdidas do Balzac. Vejam, se a gente se interessa por literatura e vive uma vida inteira sem ler As Ilusões Perdidas, a gente está perdendo, somos nós que estamos perdendo, né? Então, assim, Shakespeare, né? Vejam, Shakespeare é inevitável, né? O ideal seria que a gente lesse tudo dele, porque está tudo traduzido aí, as peças dele, né? Estão todas traduzidas. O certo é que a gente lesse tudo, né? Porque é um autor que literalmente mudou, ele divide a literatura em antes e depois dele, né? Não é um exagero, um exagero a gente afirmar que há uma literatura que começa com os gregos e que recomeça com Shakespeare, né? Porque ele vai se tornar uma espécie de influência tão grande, tão importante e tão incontornável para a literatura depois dele, quanto foram os gregos até o século XVII, quando Shakespeare está escrevendo, né? Tá claro isso? Então vejam, voltando à aula de ontem, nós fomos aí até o momento em que o Calcas atribui a insatisfação de Apolo e a violência, a ira do Deus contra os gregos, né, ao modo como o Agamenon distratou o seu sacerdote Crises, né? Você parou mais ou menos no 56, acho que a última coisa foi explicando a questão da assembleia, o significado Sim, exatamente, foi aí mesmo, eles estavam na assembleia, né? E a importância da assembleia, a relação entre a assembleia e o Logos, tal. Mas agora nesse começo eu gostaria de começar mencionando um ensaio da Simone Weil. Simone Weil foi uma filósofa católica francesa, né? Ela tem um livro que se chama A Fonte Grega, que são alguns textos que ela escreveu sobre a literatura grega, né? A Ilíada sobre Zeus e Prometeu, né? Ou seja,
basicamente a história de Prometeu acorrentado, o conflito entre Zeus e Prometeu, né? E ela tem uma segunda parte nesse livro que é um estudo sobre Platão e Heráclito, né? E o primeiro ensaio do livro se chama A Ilíada ou Poema da Força. Quero começar fazendo referência a esse ensaio da Simone Weil, primeiro porque é um ensaio muito bonito dela sobre a Ilíada. Segundo, porque nós falamos muito ontem sobre a ira, não foi? Nós falamos muito ontem sobre a ira, inclusive em como alguns autores, alguns críticos da literatura grega, alguns estudiosos da literatura grega, até afirmam que o protagonista, né, o tema central da Ilíada não é o próprio Aquiles, né, mas sim a sua ira, o modo como ela se manifesta de forma, como eu disse ontem, obsedante, né? Aqueles que são tomados por ela ficam obcecados, né? Veja, a gente tem aí logo no começo do poema o Apolo, né, com o coração irado, punindo os gregos com as suas flechas, né? A ira, como eu mencionei ontem para vocês, menes em grego, né? A ira é uma paixão recorrente ao longo da Ilíada. Mas eu gostaria de começar me remetendo a esse texto da Simone Weil, porque o texto dela se chama A Ilíada ou o Poema da Força. Esse texto não está traduzido para o português, mas vocês podem encontrar esse texto em francês, no original, numa ótima tradução para o inglês e numa tradução igualmente boa para o espanhol, né? E ela, nesse ensaio, A Ilíada ou o Poema da Força, Simone Weil começa dizendo que o verdadeiro herói, o verdadeiro tema, o centro da Ilíada é a força, né? E por que isso é importante? Porque a força na Ilíada é a manifestação, um dos modos como a ira se manifesta, né? A ira, a guerreira, né? A disponibilidade para o conflito, certo? Não é bem o ódio, né? Porque não é. Essas personagens não se odeiam, né? Eles estão combatendo ali, mas não é o ódio, não há razão para que os gregos odeiem os troianos, né? Na verdade, os troianos têm muito mais razões para odiar os gregos como invasores do que o contrário, né? É a ira mesmo, esse sentimento que move belicamente o guerreiro, né? A força é uma das manifestações da ira, e a Simone Weil, nesse ensaio dela, né, A Ilíada ou o Poema da Força, vai mostrar que a força junto com a ira, a força é o tema central da Ilíada, no sentido de que ela aparece ao longo de todo o poema de diferentes maneiras, principalmente no modo como ela é usada para subjugar outros homens, né? Mas não só homens, as mulheres também, né? E aí a Simone Weil tem alguns argumentos muito bons ao longo do ensaio, né? Ela, por exemplo, ela pega a figura do suplicante. O maior suplicante da Ilíada é Príamo, pai de Heitor. Por quê? Porque atravessa secretamente, de forma escondida, os acampamentos gregos, invade a tenda do Aquiles, correndo o risco de ser morto por ele, para, de joelhos, suplicar que ele devolva o corpo do filho, para que ele possa celebrá-lo com os ritos fúnebres, né? Ou seja, lhe dá uma cerimônia fúnebre digna, né?
E a Simone Weil até menciona, né, que enquanto ele está ali suplicando, o Aquiles se levanta e o derruba, mas Aquiles não o derruba porque quer, né? Não o derruba por querer, nem por um sentimento qualquer contra Príamo, mas porque nesse momento ele age com esses gestos, com esses grandes gestos do grande herói, né? Ou seja, ele esbarra no Príamo e o derruba, tal. E a Simone Weil pega a figura do suplicante na Ilíada, né? O soldado que suplica para não ser morto, Príamo, o rei de Troia, de joelhos diante do assassino do próprio filho. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar o quanto essa cena concentra em termos de dramaticidade, o quanto essa cena é pungente, dolorosa, né? Um velho, né? Um rei soberano de toda uma cidade, de todo um povo, né? De joelhos diante do assassino do próprio filho, suplicando para que ele lhe restitua o corpo morto do filho, né? Para que ele possa ser honrado e sepultado. É um dos momentos mais tristes da Ilíada, sem sombra de dúvida, né? E olha que é difícil, porque a Ilíada tem uma série de momentos muito emocionantes, né? O momento em que Glauco e Diomedes decidem não lutar também é um momento muito emocionante, né? As lamentações do Aquiles, né? Desonrado na sua virtude guerreira também é muito emocionante. Mas o momento em que os suplicantes atuam na Ilíada também são momentos carregados de emoção dramática, né? Então, a Simone Weil diz, por exemplo, que os suplicantes são submetidos pela força também, né? Ou seja, quem implora a alguém que pela força o subjugou, o submeteu. Concordam? Então ela diz que o argumento da Simone Weil nesse ensaio, né, é que a força na Ilíada coisifica os homens, reduz os homens à condição de coisas, né? Então veja, o suplicante o cadáver. Ela começa argumentando que os cadáveres são os principais resultados da atuação da força na Ilíada, né? Esses soldados mortos são o resultado da ira, mas também da força que se impõe dentro das batalhas, né? Então ela vai dizer que o cadáver é a principal coisa, é a primeira coisa que a força produz dentro da Ilíada, né? Porque o que é o cadáver? É o corpo humano, é uma coisa, é o corpo destituído de vida, de alma, de psique, como diziam os gregos, né? Vejam, sem o corpo, sem a vida interior, sem o espírito, né? Para os gregos, se converte numa coisa, né? Mas ela vai relacionar outras figuras. Por exemplo, o suplicante também é uma coisa. Por quê? Porque o suplicante perde. O suplicante, aquele que implora na Ilíada, é esse sujeito que perde dentro da economia narrativa, ou seja, dentro do universo narrativo da Ilíada. O suplicante é aquele que perde um dado de caráter muito importante para os heróis da Ilíada, a dignidade. Ou seja, para suplicar diante do mais forte, o suplicante precisa abrir mão da própria dignidade, ou seja, do próprio orgulho, né? Mas e vocês vão entender porque eu estou mencionando o ensaio dela agora, ela menciona um outro
uma outra figura, né? Ela menciona uma outra figura coisificada na Ilíada, né? E numa relação pior que a do suplicante, né? Porque ela diz literalmente assim, olha, ao menos os suplicantes, uma vez escutados, voltam a ser homens como os outros, né? Vejam, Príamo, ouvido por Aquiles, Aquiles comovido pela coragem daquele homem, veja, não pela dor, pela coragem daquele homem, de atravessar o acampamento inimigo todo e ter com ele, na sua tenda, às escondidas, tal, né? O Aquiles o respeita pelo gesto de enorme coragem que isso envolve, né? O Aquiles é maluco, porque na verdade o que move o Príamo é o luto. Ele não está preocupado com a própria valentia, com a própria bravura, com a própria coragem, mas o Aquiles respeita isso, né? Ou seja, agindo impensadamente ou não, né? Agindo movido pela dor do luto ou não, ele precisou de coragem para atravessar o acampamento grego e ter com Aquiles ali na sua tenda, né? Oi. Só pergunta, o que seria essa coisificação? Ué, a figura é transformada numa coisa, num objeto. O que é um cadáver? Vejam, pessoal, vocês querem um exemplo maior da coisificação que a força produz na Ilíada do que o Aquiles faz com o corpo morto do Heitor? Ao invés de restituí-lo aos troianos, como eu disse aqui outro dia, ele amarra o corpo morto de Heitor no seu carro, né? E arrasta o corpo morto do Heitor primeiro diante dos muros de Troia. Depois atravessa a planície toda de Troia em direção à praia onde está o acampamento grego, que eles fortificaram com um muro também, né? E prende o corpo de Heitor ao lado da sua tenda e deixa o corpo de Heitor exposto aos animais, aos cães, né? Então vejam, as cenas, né? A própria cena inicial da Ilíada, né? Que diz assim: canta, ó deusa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, né? Os próprios versos iniciais, os 5 primeiros versos, lembram que quando Aquiles e Agamenon se desentenderam, o resultado desse desentendimento foi o quê? Foi jogar a alma de incontáveis gregos no Hades, deixando seus corpos, né, sobre a terra, sobre o campo de batalha, né, como pasto para os cães e as aves de rapina, né? Isso é a coisificação de que fala Simone Weil, certo, Jorge? Sim. Essa é a coisificação de que fala Simone Weil. Literalmente a força na Ilíada, associada à ira, submete os mais fracos, os mais fracos até tirar deles. Vejam, eis aí o sentido de coisificar, até tirar deles, até aliená-los da sua humanidade, né? Ou seja, até desprover o mais fraco de humanidade, né? E é nesse sentido que está claro isso, pessoal? E é nesse sentido que a Simone Weil vai dizer que, no caso do suplicante, por exemplo, né, quando ele tem a sua súplica atendida, a sua humanidade lhe é restituída. Mas ela diz que há um caso, né? Mas ela diz que há um caso, há seres, né, mais desgraçados na Ilíada, que sem morrer se convertem em coisas para o resto da sua vida. E por que esse comentário da Simone Weil é importante e nos interessa aqui? Por que Agamenon e Aquiles estão brigando? Por conta da falta de hospitalidade.
Não, Agamenon e Aquiles. Qual é o pivô? Da moça. Briseida. Da Briseida, É, por conta da Criseida, na verdade, a filha de Crises, né? Agora, o que é a filha de Crises nesse contexto? É uma escrava, né? Ou seja, quem são esses seres, né? Quem são esses seres mais desgraçados que sem morrer se convertem em coisas para o resto da vida? Os escravos, e não qualquer escravo, as mulheres, né? Vejam o que o Agamenon diz pro Crises, o sacerdote, pai da Criseida, quando ele vai implorar, suplicar que ele lhe devolva a filha. Ele diz assim: olha, você vai embora daqui, que eu não te pegue aqui com as fitas, que eu não te pegue aqui, nem agora, nem no futuro, andando perto dos nossos navios, porque não importa que você esteja com as fitas e o cetro de Apolo, né? Você vai sofrer as consequências disso, porque a sua filha, né, vai envelhecer comigo como minha empregada em Argos e dormindo na minha cama, né? Ou seja, a força na Ilíada, pelo menos entre os gregos, submete essas mulheres, as converte em amantes domésticas, escravas, né? Acho que eu mencionei para vocês aqui o enredo da tragédia As Troianas é basicamente esse, né? As mulheres de Troia pilhada, saqueada, destruída, só as mulheres sobreviveram e elas estão ali no porto junto dos navios gregos na noite que antecede o embarque delas como escravas, né? Vejam, os gregos roubaram, saquearam toda a cidade de Troia. Nesse momento das troianas, eles já fizeram a divisão dos prêmios, ou seja, do saque, e já dividiram inclusive as mulheres. Cada uma delas ali dividiram as mulheres. Cada uma delas. Lembram que eu falei ontem para vocês que há diferenças culturais profundas, obviamente, entre um poema que começou a circular no século XI a.C. e a nossa época. Esse é um dos momentos que a gente tem de racionalizar a narrativa tal, né? O que acontecia, inclusive porque historicamente, pessoal, o que acontecia era o que acontecia com os perdedores de qualquer guerra, né? Eram convertidos em escravos, submetidos pela força, como diz a Simone Weil, né? Ela está usando a Ilíada como exemplo, mas até o fim do Império Romano, isso era muito comum. O resultado das guerras era a escravização. De certo modo, até a era moderna, porque o que é a presença colonial, a presença conquistadora de uma nação sobre outra, senão uma forma de submeter as pessoas dessa nação, né? Elas são livres do ponto de vista da vida cotidiana, né? Elas não trabalham sob grilhões, sob ferros, mas elas não têm autonomia, né? É outro povo que decide os destinos daquela nação. Então, a história da guerra é a história da conquista e da submissão pela força, né? E as mulheres eram um prêmio, entre outros prêmios. É nesse sentido que a Simone Weil fala, né, que há esse ser mais desgraçado que, sem morrer, se converte em coisa para o resto da vida. São as mulheres, como eu disse lá nas Troianas, Écuba, a rainha troiana, Andrômaca, Helena, né? Essas figuras femininas centrais na vida de Troia, dentro da Ilíada, né, que aparecem com grande destaque, inclusive dentro da Ilíada, estão ali na praia, reduzidas à condição de objetos sob controle dos gregos, né?
E aí a Simone Weil continua: não há em sua jornada nenhuma alternativa, nenhum vazio, nenhum campo livre para nada que venha deles mesmos, delas, de si mesmos. Não são homens que vivam mais duramente que outros, socialmente colocado mais abaixo do que outros. Então vejam, quem são esses seres? Não são homens, né? Não são homens que vivam de forma mais dura do que outros homens, não são homens socialmente inferiores a outros homens, né? É outra espécie, né? Um compromisso entre o homem e o cadáver, ou seja, uma coisa entre o homem e o cadáver, né? Que um ser humano seja uma coisa desde o ponto de vista lógico, contraditório. Mas quando o impossível se converte em realidade, o contraditório se converte em alma, né? Essa coisa aspira em todo momento a ser um homem, uma mulher, e ninguém, e em nenhum instante consegue. É uma morte que se espraia ao longo de toda uma vida, né? Uma vida que a morte congelou muito antes de suprimi-la, né? A virgem, filha de um sacerdote, sofrerá essa sorte. A jovem mulher, a mãe, esposa do príncipe, sofrerá essa sorte, né? O filho, o herdeiro do cetro real, sofrerá essa sorte. Qual sorte? A de se transformar num escravo, né? A de ter a sua autonomia completamente tirada pela força, submetida pela força. Tá claro isso, pessoal? Então vejam, a Simone Weil tem razão. A força, ainda que ela não diga isso, a força é um elemento diretamente correlacionado com a ira na Ilíada. Vejam, ela não diz isso. Essa é a minha interpretação. Estou associando a ideia da força na Simone Weil à ideia da ira, que eu já citei aqui, né? Como autores como Humphrey Kittel, como o Leonard Müller, como esqueci o nome do outro lá, se dedicam a pensar a questão da ira, né? Já mencionei aqui na aula de ontem, inclusive, né? Oi? O Paquet é o outro autor que você estava pensando? Quem? O Paquet, aquele que escreve o terceiro e o quarto capítulo? Não é o Jean-Pierre, não. É outro. Foi outro autor que eu mencionei ontem. O Peter Jones, está na introdução aí da tradução que nós estamos usando aqui da Ilíada, né? Então, vejam, essa interpretação sou eu que estou fazendo, no sentido de pegar a análise da Simone Weil e mostrar para vocês que a força, né, ou seja, o poder que alguns homens exercem sobre outros dentro da Ilíada. Veja, Agamenon, né, tem o poder político como soberano de inclusive intervir sobre a justa distribuição das conquistas, dos prêmios, e tomar para si, dos outros gregos, o que ele acha que lhe pertence, ou que ele acha que seja justo. Esse é o motivo, inclusive, do desentendimento entre ele e Ulisses, né? Então nós paramos aí na assembleia, né? Então eu falei ontem, né, como os gregos valorizam a ideia do logos, né, do discurso racional. Esses heróis não só lutam, né? O grande herói grego, ele deve dispor não só da formação militar que o leve a uma destreza guerreira, né, a uma habilidade de luta incontestável, como os príncipes e os reis gregos também precisam ser formados na arte retórica, ou seja, na arte da persuasão, na arte do discurso, na arte de bem pensar, como eu disse ontem, né, e de bem falar.
falar de uma forma clara, elegante, bonita e convincente, né? E é por isso que há várias cenas de assembleias, né, há várias cenas de assembleias dentro da Ilíada e da Odisseia, né? Na Odisseia menos do que na Ilíada. Na Ilíada, como eu disse para vocês, até os deuses se reúnem em assembleia, né? O segundo canto da Ilíada, é basicamente, né, o segundo canto da Ilíada é basicamente a assembleia dos deuses, no qual os deuses estão discutindo os destinos humanos, né? E nós encontramos ali Zeus bastante insatisfeito, né? O Zeus bastante insatisfeito com a intervenção dos deuses sobre a guerra, né? E a insatisfação de Zeus nasce do fato de que, se os deuses continuarem intervindo sobre a guerra, aquele inferno iria durar para sempre, né? Uma coisa que obviamente os deuses não querem, né? Vejam, já que Prometeu roubou o fogo, entregou aos homens, né? Os homens aprenderam a usá-lo, ou seja, a inteligência, o pensamento, agora cabe aos deuses, né? Se esses homens, se esses mortais são capazes de nos louvar, nós temos que, em alguma medida, protegê-los também, né? A Ilíada, né, já no 28º verso da Odisseia, do canto 1, a gente já tem uma assembleia, né? Zeus convoca uma assembleia, né? Os deuses se encontram reunidos. Zeus é o primeiro a falar, né? E aí vou citar essa passagem da Odisseia antes da gente voltar à Ilíada, né? Vejam. E o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Olha lá, uma assembleia dos deuses já no primeiro canto, na abertura da Odisseia. Pois lembrou-se no coração do irrepreensível Egisto, primo de Agamenon, desafeto de Agamenon, que durante o afastamento de Agamenon durante a guerra, né, se torna amante de Clitemnestra, a esposa de Agamenon. E no dia do retorno de Agamenon para casa, naquela mesma noite, ele é assassinado pela esposa e pelo amante, né? Eu adoro a família grega, né? Essa família grega é essa coisa maravilhosa, né? Um mata o pai, aí transa com a própria mãe, casa com ela, tal, tem uma porrada de filhos ali, o outro a esposa e o amante tramam a morte do cara, 10 anos o cara longe de casa, né? Aí ele acaba de retornar, não tem tempo de se satisfazer com a alegria das suas conquistas e é morto, tal, né? O que vai obrigar Orestes, o filho, a depois, o Orestes, que é uma criança quando ele retorna, vai obrigar Orestes, já adulto, um homem, a vingar a morte. Apolo vai obrigá-lo a vingar a morte do pai, assassinando a própria mãe, né? O que o Orestes faz, né? Por uma questão muito simples: se o Deus mandou, está mandado, né? Você não diz assim, olha, acho melhor eu não fazer isso, né? Por quê? Porque se você não fizer, a ira do Deus recai sobre você, né? Pois lembrou-se no coração do irrepreensível Egisto, a quem assassinara o famigerado Agamênonida. Lembrando dele, dirigiu palavras aos imortais: vede bem como os mortais acusam os deuses. A partir de nós, dizem que os males existem, quando são eles, pelas suas loucuras,
que tem dores além do destino. Né? Esse é o começo da fala de Deus na Assembleia. Né? Vejam bem como os mortais nos acusam. Né? Eles dizem que somos nós quem tramamos, né, os males que se abatem sobre eles, quando, na verdade, são eles, pelas suas próprias loucuras. Aqui, a loucura no sentido da desrazão, né, do destempero, né, que tem dores além do destino. Como agora Egisto, além do destino, do Átrida desposou a mulher, matando aquele que regressava, sabendo bem da morte escarpada, pois lhe predisséramos ao enviarmos Hermes, o vigilante Argeifonte, que não o matasse nem cortejasse a esposa. Veja, nós enviamos Hermes ao Egisto com uma mensagem que ele não matasse, né, nem cortejasse a esposa, não necessariamente nessa ordem, né? Ou seja, não corteje a esposa e não mate o Agamenon depois, né? Então assim, ele dá o exemplo para os deuses de Egisto. Ele dá o exemplo do quê? Ele dá o exemplo da ingratidão dos mortais, que dizem que os deuses tramam completamente os seus destinos e os obrigam a sofrer os males, o sofrimento sem conta, quando na verdade o que Zeus argumenta aqui na Assembleia, na Odisseia, é justamente o fato de que são os mortais que produzem a maior parte dos seus sofrimentos. E aí ele dá como exemplo o Egisto, né? Ele fala assim, olha, mandamos Hermes para avisá-lo que não o matasse nem cortejasse a esposa, pois aí o Zeus cita o que o Hermes disse diretamente para Egisto. Pois de Orestes virá a vingança do Átrida. Orestes é o filho de Agamenon, né? Pois de Orestes virá a vingança do Átrida quando amadurecer e desejar a sua terra. Ou seja, quando Orestes se tornar um homem, a vingança virá dele, porque ele vai desejar o quê? Retomar o que é seu por direito, seu reino, que Egisto usurpa, obviamente, quando assassina Agamenon, o rei, vivendo, né, tendo desposado Clitemnestra, a rainha. Assim falou Hermes, mas o espírito de Egisto ele não convenceu, ainda que bem intencionado. Agora Egisto pagou tudo de uma vez. Exatamente. Então vejam, o início essa fala de Zeus na Assembleia, no começo da Odisseia, é muito interessante no sentido que é claro que esses heróis têm os seus destinos finais traçados, mas essa fala também deixa claro que há uma grande margem dos sofrimentos humanos são causados pelas próprias decisões que esses homens tomam, por seus próprios comportamentos, né? A gente vai ver logo abaixo aí da passagem da Assembleia, né, que o Aquiles, sentindo-se insultado na sua honra, ele pensa assim, bom, eu posso fazer duas coisas. Eu posso pegar a minha espada e cortar o peru desse cara. Ele não pensa cortar o peru, eu estou adaptando o Homero aí, né? Eu posso pegar a espada e cortar o peru desse cara, ou eu posso, sei lá, né, deixar isso para lá e etc. Mas o que ele faz? Ele pega a espada, né? Vejam, ele não quer concórdia. A ira solicita, quer que ele se vingue, né? Quem é que o detém? Atena. Vejam, se Atena não intervém imediatamente, porque Atena literalmente segura a mão dele, né? Contém a mão dele na espada. Se Atena não o contém, não o detém imediatamente, ele teria, como diz o narrador homérico, acabado com a Assembleia, né? Acabado com a Assembleia naquele instante, né? Então vejam, aqui na Odisseia, Zeus está se referindo, está usando o exemplo de Egisto como exemplo de que o sofrimento dos homens
é em grande parte produzido pelos próprios homens. Porque ele está dizendo assim, veja, nós mandamos um Deus, avisamos o cara, dissemos, não faça isso, mas ele resolveu o quê? Fazer. Então o quê? Foda-se. Por quê? Porque agora morreu, né? O que é curioso, ou seja, a sugestão aqui é que a assembleia está acontecendo no momento em que Orestes adulto, voltou para vingar o pai. Ou seja, a assembleia está acontecendo aqui, né, 10 anos depois, né? Ou seja, a Assembleia dos Deuses está acontecendo aqui 10 anos depois que Odisseu começou a sua jornada de volta a Ítaca, né? É uma forma, a referência a Egisto é uma referência narrativa, temporal também, né? É uma forma do narrador dizer assim, olha, essa história começa nesse momento. Qual momento? O Agamenon saíram todos de Troia ao mesmo tempo. O Agamenon chegou são e salvo em Arcos e foi morto naquela mesma noite, alguns dias depois da partida. Os outros que chegaram ao seu destino chegaram alguns dias depois da partida, mas Odisseu não. 10 anos depois ele ainda está nessa jornada de retorno para casa. E é isso que eles vão argumentar aqui, que isso precisa ser resolvido, né? Nessa assembleia. Então, é muito interessante porque Egisto aqui aparece tanto como o argumento de Zeus para dizer assim, olha, não é justo os mortais dizerem que nós somos a causa de todos os seus sofrimentos, porque há muitos sofrimentos que são causados por eles mesmos, por suas atitudes desarrazoadas, né? Ao mesmo tempo que serve como um marcador temporal, sabe? Sabe aquela coisa de quando um narrador diz assim, era no tempo do rei, como no Memórias de um Sargento de Milícias, né? Quando o Brás Cubas diz assim, dito isso, expirei numa tarde de outubro, sei lá, dezembro de 1800 e tanto, né? A presença do Egisto aqui também serve para isso, né? Serve para ilustrar um argumento, mas também serve como um marcador temporal na construção narrativa da Odisseia. Tá claro isso, pessoal? Serve para situar onde essa história está no tempo, né? Serve para que a gente... Porque como o protagonista dela é Odisseu, a gente precisa saber, né? A gente sabe o que aconteceu com o Odisseu na Ilíada. Mas agora está começando a narrativa dele, né? Lá na Ilíada, ele é um personagem secundário. Aqui ele é o protagonista. Na Ilíada, o Aquiles protagoniza, né? Consequentemente, a gente precisa saber em que momento da história do Odisseu a Odisseia está se passando. Está claro isso, pessoal? Essa é a dupla função do exemplo de Egisto aí no começo da Odisseia, né? Então, continuando de onde nós paramos, né? Ao 10º dia, ou seja, 10 dias depois de Apolo castigando os gregos, né? Com as suas flechas, com a doença, a peste que ele enviou e as flechas que ele dispara contra eles, né? Aquiles convocou a hoste para a assembleia. Fora isso que lhe colocara no espírito a deusa Hera de alvos braços. Então veja, Hera quem lhe dá a ideia, né? Pois sentia pena dos Dânaos, porque os via morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar Aquiles de pés velozes. Átrida, julgo que agora seremos obrigados a regressar e voltar frustrados para casa, isto no caso de fugirmos à morte, se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizimam os aqueus. Vejam, Agamenon, nós vamos ser obrigados a voltar para casa, frustrados, sem conquista, sem glória, sem honra, porque, né, agora tanto a guerra quanto a doença está dizimando, massacrando os gregos.
Mas agora interroguemos algum vidente ou sacerdote. Notem que a ideia do Aquiles é perfeitamente razoável, não é? Estão lembrados que a Assembleia serve por exercício do logos, da razão? A ideia do Aquiles é perfeitamente razoável. Olha, vamos convocar um adivinho para que ele nos diga qual é a razão do descontentamento de Apolo, né? Mas Agamenon já sabe qual é a razão do descontentamento de Apolo, porque ele sabe que deu aquele esculacho que a gente viu ontem, né, no sacerdote do Deus. O Agamenon intui qual é a razão, né? Mas agora interroguemos algum vidente ou sacerdote ou um intérprete de sonhos. Também os sonhos vêm de Zeus, né? E como eu estava dizendo aqui no começo da aula, é a crença grega no oráculo como fonte de revelação de um destino humano que os deuses já traçaram, que os deuses já conhecem, né? Esse destino pode ser desvelado, pode ser revelado por aqueles a quem os deuses concederam o dom da interpretação. Como eu disse para vocês, não é todo mundo que detém o dom da interpretação, só aquelas pessoas, né, a quem os deuses lhe concederam a capacidade de interpretar, sejam os sonhos, sejam os sinais da natureza e etc. Né? Veja, é que vocês não se lembram, mas todo mundo tinha uma avó, uma tia meio idosa que interpretava os sonhos para a gente jogar no bicho depois. Né? Veja, essa ideia da adivinhação está na cultura popular também. Acho que vocês nunca jogaram no bicho, né? As pessoas, a gente sonhava e perguntava para algumas pessoas que jogavam no bicho, né? Olha, o que você acha que é esse sonho? Ah, esse sonho é vaca. Vaca no milhar, né? Porque o jogo do bicho tinha lá diferentes modalidades de aposta em que você ganhava mais como prêmio a depender do tipo de aposta que fazia. Gente, os cariocas são gênios, né? Porque inventaram isso na década de 20 do século 20 e esse troço está aí funcionando e premiando mais que a loteria há 100 anos, funcionando e premiando mais que a loteria, né? Aliás, se vocês se interessarem, a Globoplay lançou recentemente uma série, um documentário intitulado Vale o Escrito, né? Que é muito interessante, porque é justamente a história da ascensão, da criação, da ascensão do jogo do bicho no Rio de Janeiro e como o jogo do bicho criou uma das maiores máfias do mundo, né? Na figura dos bicheiros que controlam territórios e se matam, né? Os banqueiros do bicho, como eles são conhecidos, e se matam, inclusive, por conta dessa disputa de poder. Mas vejam, perguntem aí para a mãe, para a avó de vocês, que elas vão falar quem era o adivinho da família, o intérprete dos sonhos para o jogo do bicho, né? Isso me lembra de um Zeca Pagodinho dando uma entrevista falando porque não sei o quê, porque eu faço tal coisa, jogo sempre do bicho. Aí eles falaram, mas você não se preocupa com o fato de ser legal? Aí ele responde, é legal? Exatamente. Perguntam, então você é a favor da legalização? Ele fala, mas é ilegal? Né? Ele diz na entrevista que tudo que ele ganhava no jogo do bicho, ele distribuía entre as pessoas que trabalhavam para ele, né? E que ele chegou a ganhar 10 mil no jogo do bicho, né? Exatamente, na entrevista. E aí o cara pergunta, né? Fala assim, então você é a favor da legalização? Ele fala, mas é ilegal? Não. Vejam, eu gostaria às vezes de viver nesse estado de inocência que vive o Zeca Pagodinho, né? Tipo, imagino não saber que o jogo do bicho é ilegal, um negócio, se bem que as pessoas falam assim, uma coisa que você tem que fazer clandestinamente, mas isso é mentira também, porque todo mundo sabe onde ficam os apontadores, que são os caras que vão lá, você joga e paga para eles, tal, né?
Gente, hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas antigamente o jogo do bicho era feito nos bloquinhos com papel carbono, né? A primeira via o dono do bar entregava para você, a via carbonada ficava presa no bloquinho dele, para ele poder pagar o prêmio, caso você ganhasse no final do dia, né? Mas hoje, outro dia eu estava vendo numa banca de jornal, o cara fazendo o jogo do bicho, é com essas maquininhas, sabe? Tipo, maquininha de cartão. Você paga lá, o cara anota, é tudo eletrônico, né? O jogo já vai para uma central aí, né? Oi? Nesse dia, nesse dia eu joguei no viado, né? Vejam, olha como a coisa se modernizou, né? Porque antigamente era preciso um cara que corresse todas as bancas da cidade recolhendo esses talões e o dinheiro, né? Hoje basicamente, o cara joga eletronicamente, a aposta vai direto para uma central, tal, o cara paga ali e não tem problema, né? São os novos tempos, né? Eu não sei por que a Caixa Federal ainda não incorporou o jogo do bicho, né? Junto com a loteria, né? Com a loteria esportiva, com a Mega Sena, tá? Então vejam, só os adivinhos, né? Podem interpretar sonhos, né? Também os sonhos vêm de Zeus, que nos indique por que razão se encolerizou Febo Apolo. Febo quer dizer brilhante, cintilante. Já falei isso ontem para vocês, né? Por que brilhante, cintilante? Porque vocês sabem que na mitologia Apolo é o deus do sol, é aquele quem traz e leva todos os dias o sol, né? Se por causa de promessa ou de hecatombe nos censura, na esperança de que aceite o sacrifício de ovelhas e cabras imaculadas e que assim afaste de nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho de Téstor, de longe o melhor dos adivinhos. Aí, olha, são os adivinhos aqueles que são contemplados por Deus, né? Pela bênção e pela maldição da adivinhação. Por que a bênção e a maldição? Porque eles são capazes de ver o futuro, né? De interpretar os sinais dos deuses, né? Em relação ao que está por vir, né? Mas é uma maldição também porque eles estão sujeitos ao quê? Ao desentendimento, ao desentendimento dos homens acerca daquilo que eles preveem. Vejam, Agamenon não vai gostar nem um pouco da adivinhação, da revelação de Calcas. Não é por acaso que antes mesmo dele revelar a causa da insatisfação de Apolo, ele pede a proteção de Aquiles, né? O Calcas vivia ali na Frígia, né? Que a região era conhecida, né? A região centro-oeste da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, tá? Assim como a cidade de Troia, que ficava na região conhecida como Troade, né? Que era não muito longe da Frígia. Então o Calcas é um adivinho que vivia ali mesmo, né? Ele não foi levado pelos gregos, os gregos o encontraram ali na própria região da Frígia, né? Sempre que diversas vezes, eu acho que no sexto canto, não sei, não lembro. Mas eu sei que diversas vezes aqui nesse primeiro canto vai ter a palavra hecatombe. Hecatombe seria um sacrifício? Hecatombe é uma forma de sacrifício, né? Hecatombe, holocausto e etc. É o sacrifício aos deuses, né? Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho de Téstor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que já foram, né? As que já foram é fácil, porque aí eu também sou, né? Eu também adivinho, né?
as que são e as que serão. As que são é menos complicado, mas as que serão é um desafio mesmo para o Calcas, né? Mas a ideia aqui é claro, pessoal, não é de ser irônico, nem de fazer humor, a imagem, né, de que ele sabia de todas as coisas, as que são, as que serão e as que já foram. É uma gradação para ilustrar a hipérbole, que no caso aqui não é uma hipérbole, é um fato. O Calcas, como adivinho, o Calcas sabe tudo, né? Porque ele foi dotado pelos deuses, né? Guiar até Ilion. Ilion é o nome, por isso Ilíada, né? Ilion é o nome grego, da cidade de Troia, né? Guiar até Ilion as naus dos aqueus, graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febo Apolo. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Notem que a assembleia é uma coisa organizada mesmo, né? O Aquiles fala, aí ele se senta. A gente vai ver logo à frente que aquele que fala usa um cetro, ou seja, o cetro é o elemento simbólico, né? No sentido de que qual é o sentido do cetro? O cetro simboliza o quê? A autoridade. Então, quem fala na assembleia porta o cetro enquanto fala, porque o cetro, como símbolo da autoridade, diz: este homem agora tem a autoridade da fala, o direito dela, né? Então ele termina de falar e se senta. Veja, não é bagunça não, esse negócio, todo mundo fala toda hora, um em cima do outro, exatamente, não tem bagunça aqui nos gregos não. Aqui eles podem até ameaçar matar uns aos outros a espadadas, mas enquanto eles estão falando, eles respeitam o discurso, né? Mandas-me explicar, ó Aquiles, dileto de Zeus, a ira do soberano Apolo que acerta ao longe. Olha lá o Apolo que acerta ao longe, né? Essa perífrase, essa expressão que se repete várias vezes. Por isso falarei, mas tu deverás refletir e jurar que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos. Eu nem preciso dizer para vocês que como adivinho, ele não é um guerreiro, né? Pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege poderoso os argivos, os gregos, né? E a quem obedecem os aqueus, né? Os argivos são os habitantes de Argos, né? E os aqueus são os gregos. Maior é o rei que se encoleriza contra um homem inferior, pois embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido, até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois, se me salvarás. Então vejam, olha, ainda que agora, nesse momento, né, esse homem não me faça nada, a ira fica como ressentimento no coração e um dia ele vai querer se vingar, né? Oi? Não, exatamente, está com o cu na mão aí, né? Respondendo-lhe, assim falou Aquiles de pés velozes: toma coragem e profere o oráculo que souberes. O Aquiles meio que se impacienta, né? Porque, como eu disse para vocês, tem um sentimento, tem uma paixão humana que o Aquiles não respeita sob nenhuma hipótese, que é a covardia, né? Ele acha que a covardia diminui os homens. Não é por acaso que é a forma a partir da qual ele ofende Agamenon, né? Sempre que ele tem que ofender alguém, ele contrasta a sua bravura, a sua valentia, com o que ele denomina a covardia do outro, né? Por Apolo, dileto de Zeus, a quem tu rezas, ó Calcas, e por intermédio de quem aos Dânaos dás oráculos, enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porá a mão pesada junto às côncavas naus. Ninguém de todos os Dânaos,
nem que te refiras a Agamenon, que agora, entre todos os aqueus, declara ser o mais nobre. Ou seja, ninguém aqui vai tocar em você, nem Agamenon, que agora, ou seja, aqui, neste momento, como general dos gregos, declara ser o mais nobre. Esse declara tem um sentido muito irônico, né? Porque o Aquiles faz questão de deixar claro que é Agamenon quem diz ser o mais nobre dos gregos, né? É ele quem declara isso, né? Isso serve para distingui-lo em relação ao rei grego. O Aquiles vai fazer isso aqui na Assembleia o tempo todo, se distinguir de Agamenon, né? E isso serve para que ele se distinga do rei grego, deixando claro, sempre que pode, que a sua nobreza vem da sua natureza divina e da sua destreza militar, da sua coragem guerreira, né? Ou seja, que a sua nobreza não vem do poder que ele detém como soberano, não vem da autoridade política que o Agamenon detém sobre os gregos, né? É como se o Aquiles dissesse assim: veja, o meu poder é natural, né? O seu é conquistado pela liderança, mas também pela força, pelo modo como você submete esses homens, né? E os faz lutar por você, né? O Aquiles faz questão de deixar isso claro ao longo de todo o poema, né? Então, quando ele diz que nem Agamenon, que agora entre todos os aqueus declara, ele, claro, está sendo irônico, né? Está dizendo assim: olha, quem diz que Agamenon é o mais nobre entre todos os gregos é Agamenon, né? Mas é claro que ele não merece tal distinção. E aí a gente vai ver por quê no momento exato em que eles se desentendem, né? Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível: não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote que Agamenon desconsiderou. Né? Vejam, desconsiderar o sacerdote de um Deus é a mesma coisa que desconsiderar o próprio Deus. E como eu disse para vocês aqui, como o Pierre Vidal-Naquet aponta lá no Mundo de Homero, né? No capítulo Gregos e Troianos, que é o capítulo 3, né? Pierre Vidal-Naquet vai dizer que é claro que os troianos e os gregos não formavam o mesmo povo, né? Embora tivessem uma cultura tribal mais ou menos parecida. Mas o Pierre Vidal-Naquet diz que o narrador homérico, por conta da verossimilhança, vocês sabem o que é isso? Que é verdadeiro. A possibilidade. Né? O que é verdadeiro dentro dos limites da narrativa, ou seja, a verossimilhança, o verossímil, né, é aquilo que o Aristóteles diz que poderia ser verdadeiro, né? Mas na verdade o que nós chamamos de verossimilhança na literatura é a coerência interna da narrativa, né? O pessoal sempre fala assim: os filmes de ação americanos, tal, né? Essa coisa falsa. O filme se passa no Afeganistão e todo mundo fala inglês. Sim, pessoal, uma questão de verossimilhança básica, elementar. Como que, imagine só, o filme se passa numa região que tem na região lá na Suíça, 500 dialetos. Imagine cada personagem falando no seu próprio dialeto. Vocês percebem que isso não faz sentido, né? O Pierre Vidal-Naquet aponta que, em nome da verossimilhança, o Homero faz com que, inclusive, gregos e troianos falem a mesma língua. Porque, é claro, isso se dá
pela necessidade da coerência interna do relato, né? Esses caras, não importa se os troianos tinham as suas particularidades linguísticas, as suas particularidades culturais, né? De certa maneira, gregos e troianos estavam sob uma espécie de influência mútua, comum. E é isso que o Pierre Vidal-Naquet diz aí no capítulo 3 de Gregos e Troianos, né? Do seu livro O Mundo de Homero. Ele está dizendo assim, olha, o Homero faz com que esses dois povos partilhem, apesar de diferentes, partilhem uma mesma cultura pela necessidade, e uma mesma língua e os mesmos deuses, pela necessidade da coerência interna do relato, para que se mantenha a verossimilhança, né? Eu não sei se vocês viram, eu assisti não faz muito tempo acho que está no Star+, né? O filme novo, o último filme que saiu, que tem o Predador como personagem, né? É um filme que se passa durante a colonização norte-americana, né? E a protagonista do filme é de uma tribo Sioux, né? E todos eles no filme falam a língua da tribo, né? Aqueles que interpretam os ingleses falam inglês, mas os Sioux falam Sioux, né? O que é muito interessante e é muito bonito. Aliás, se vocês não viram, vejam, é um filme muito bonito, né? É uma ótima história, na verdade. É a história do nascimento de uma heroína, na verdade, né? Porque, na verdade, em outros filmes que tem o Predador, a presença do Predador, há outros filmes em que o protagonista é uma mulher, né? Mas é que nesse caso a gente tem mesmo o processo de construção da heroína, né? Inclusive no modo como essa guerreira não é uma guerreira, porque o guerreiro Sioux era também aquele que podia exercer a liderança dentro da tribo. E as mulheres não podiam, obviamente, desempenhar esse papel. Mas ela vai acabar assumindo o lugar do irmão, que deveria ser o guerreiro e a liderança natural da tribo ao longo do filme, né? E ela vai conseguir isso se tornando o que ela sempre quis ser e não poderia, que é uma caçadora. Mas ela se torna uma caçadora porque a presença do predador a obriga a sobreviver lutando contra essa criatura espacial que detém uma tecnologia que ela sequer não entende, né? Oi? Eu acho, em inglês, eu acho que o título é Prey, né? Veja, nem tem predador no título, né? Nem preciso dizer para vocês que aqueles nerdola chato em céu, né? Ficaram puto pra caralho com essa coisa, né? De uma mulher lutando, matando o predador, uma índia, tal, não sei o que lá. Mas veja, quem que leva a sério esses caras que fica no porão da casa da mãe, né? Vendo imagem de pessoas mortas e se masturbando com elas? Ninguém leva essas pessoas a sério, né? Sabe? O gordo branco com tetinha que fica no porão da mãe odiando mulheres porque não tem coragem de sair, falar com elas, essas coisas, tal. É deprimente isso, né? Esse pessoal não gostou nem um pouco. É o mesmo pessoal que está descobrindo agora que o Capitão Pátria é um vilão e está tão desapontado com isso. Gente, eu vi um episódio dessa série, o primeiro, e pensei assim, meu pai amado, esse cara, essa figura detestável, hedionda, né? E o suprassumo do super escroto, o poder dele é a super escrotidão, e os caras achando que ele era o herói da série e tal. Gente, primeiro não tem herói nenhum ali, né? São todos iguais, os heróis, os vilões, né? Os homens, as mulheres, são todos filhos da puta, agindo de acordo com o que eles julgam ser melhor
né? E os mocinhos às vezes são piores que o Capitão Pátria, porque eles chegam à conclusão que precisam agir a qualquer custo, né? Para deter os super-heróis tal. Nos quadrinhos, né? O personagem lá do, como é que ele chama? O Bruto, é uma figura muito mais pragmática, muito mais filha da puta, inclusive, do que na série, né? Se não me engano, nos quadrinhos ele mata os próprios amigos lá, né? O grupo dele e tal. Tipo, foi um grande foda-se, né? Ele é como o Aquiles, ele está empenhado na sua ira contra os super-heróis e precisa a todo custo, né? Gente, eu fico pensando o que esse pessoal, o que esses nerdola em céu estão vendo, porque não é possível, veja, o cara bebe leite materno. Isso deveria ser um indício para qualquer pessoa, isso deveria ser um indício, olha, esse cara não pode ser o herói da série, né? Porque veja, ele bebe leite materno, né? Uma pessoa que faz, um adulto que faz isso tem sérios problemas, né? Como você pode achar que ele é o seu herói e tal? Mas, pessoal, a única coisa verdadeiramente democrática no mundo depois do mau gosto é a burrice, tá? Exatamente. A gente vai fazer o quê, né? Professor, essa questão da verossimilhança, então hoje a gente não existe mais essa dicotomia entre verossimilhança interna e externa. A verossimilhança é o que antes era chamado só de verossimilhança interna. Então, mas veja, pessoal, a verossimilhança só pode ser interna, tá? Ainda que algumas pessoas façam a distinção entre verossimilhança externa e interna, como assim verossimilhança externa? Fora da narrativa, fora da literatura, isso que nós chamamos de verossimilhança, na verdade, é o que a filosofia chama de verdade. É um conceito filosófico. Fora da literatura, não há verossimilhança, há o verdadeiro ou não. Compreendem isso? Sim. Há o verdadeiro ou não, né? Há o possível ou não. Há a hipótese que se demonstra ou não. Há a teoria adequada ou não. Agora, vejam, o verdadeiro, do ponto de vista filosófico, fora da narrativa, né? Vejam, a gente tratar uma teoria em termos de verossimilhança é tão equivocado quanto tratar uma narrativa em termos de verdadeiro ou falso. Por quê? Porque são formas diferentes como o filósofo, o cientista, o pensador formula a sua teoria, do modo como o escritor, o poeta, formula a sua obra. Vejam, o próprio processo de formulação é distinto. Compreendem isso? Né? Vejam, se eu quero escrever uma análise, se eu quero produzir uma análise sobre a Ilíada, eu tenho que fazer o que eu faço com essas aulas. Tenho que sentar com esse texto, tenho que sentar com as referências, tenho que ler esses autores, pesquisar esses autores, ver o que esses autores, estudiosos consagrados, dizem sobre o assunto, tenho que ler a Ilíada, tenho que, inclusive, se for o caso, em determinados aspectos da interpretação, como eu fiz ontem, menciono alguns autores. Em outros aspectos, eu cruzo autores ao produzir a minha própria interpretação, como fiz no começo dessa aula, relacionando os autores que tratam da questão da ira na Ilíada com a questão da força, que a Simone Weil diz que é um núcleo central também da Ilíada. Vejam, essa conexão fui eu que fiz como parte do processo de interpretação que eu estou fazendo da Ilíada para a gente discutir aqui, né? Agora, eu não posso... Vejam, uma narrativa nunca é verdadeira ou falsa. Verdadeiro ou falso são critérios que nós aplicamos a postulações científicas, a formulações teóricas, a hipóteses explicativas, né? Eu não vou nem entrar no mérito da questão de que uma parte da filosofia, né, discute se há mesmo verdade, não sei o que lá. Eu estou considerando que o Platão diz que há. E a gente está partindo daí. Não
Eu não sei, não vou entrar no mérito dessa discussão, porque ela não nos interessa aqui, na verdade, se do ponto de vista da filosofia há verdade ou se não há, se na pós-modernidade, esse mundo que nós supostamente vivemos hoje, né, a ideia de verdade foi superada, só há discursos, né, ou como esses idiotas gostam de falar, só há narrativas, né? Não vou entrar no mérito dessa discussão, né? O que eu quero dizer é que, do ponto de vista da crítica literária, é um equívoco pensar uma narrativa em termos de verdadeiro ou falso. Ela não, a gente pensa a narrativa em termos da verossimilhança dela, ou seja, ela é coerente. Por exemplo, um personagem qualquer, numa narrativa qualquer, só pode voar se aquele mundo no qual ele está inserido permite isso. Isso é a verossimilhança, ou seja, isso é o que o Carlos chamou de possibilidade. Isso é o que o Aristóteles qualifica como o possível da verossimilhança. Nós sabemos que no mundo, né? Nós sabemos que no mundo real, alguém só pode voar, como diz o Batman, num avião, né? Tem uma animação da DC em que o Lanterna Verde acaba de conhecer o Batman, eles estão andando pelo esgoto e o Lanterna Verde está interrogando ele, está dizendo assim, veja, você tem super força, né? E ele, não, você faz isso, não, faz aquilo, não, você pode voar, e o Batman diz, só num avião. Que eu né? tenho dinheiro para comprar. Aí o Lanterna Verde pergunta para ele, você não vai me dizer que você é só um cara vestindo uma fantasia, que é basicamente o que o Batman é, né? Ou seja, é um doido, né? É um doido traumatizado desde a infância, fazendo o que todo bilionário faz por natureza, que é espancar pobres, né? Eis o Batman, né? É o que todo bilionário faz por princípio, né? Espancar pobres, figurada e às vezes concretamente, né? Então vejam, essa é a verossimilhança, é a coerência interna ao relato, né? A relação entre mundo e personagem tem que ser uma relação necessária e coerente. Ou seja, o mundo precisa permitir que o personagem haja de determinada maneira e o personagem precisa estar de acordo com as leis internas daquele mundo, né? Pessoal, acho que vocês ainda são a geração do Harry Potter. Pensem nisso, por exemplo, né? Vejam, em Londres, onde ele vivia, nada do que ele encontra naquele mundo em Hogwarts é possível. É lá que ele vai estudar para se tornar um bruxo, é isso mesmo? Eu não li nem vi os filmes, eu só sei o que as pessoas me contaram, né, nesses últimos 20 anos. Lá onde ele vai estudar e se preparar, lá sim, naquele mundo, as regras daquele mundo, a constituição daquele mundo permite aqueles personagens e aqueles acontecimentos. Isso é a verossimilhança. Agora, esse negócio de verossimilhança externa, eu vou ser franco para vocês, nunca entendi. Sabe por quê? Porque se há uma conexão entre o mundo da obra literária e o nosso mundo real, essa conexão é simbólica, ela não envolve verossimilhança, ela não envolve o modo como a construção interna do relato é criada. É a fé. Exatamente. Não há... vocês compreendem isso? Tipo, a gente não dá para extrapolar o mundo da narrativa, da ficção, para o mundo real. Não é assim que funciona. O mundo... E assim como, né, o Lukács diz que o mundo da arte é um mundo da particularidade. Ele não é um espelho, como uma parte da crítica se refere à mímese, à representação. A representação na literatura, a literatura não espelha a realidade. E ainda que ela espelhasse a realidade, não é no sentido de que ela reproduz uma imagem verdadeira do real. Porque não se esqueçam que o reflexo especular, a imagem é real, mas invertida. Ou seja, ainda que a literatura espelhasse,
copiasse a imagem da realidade, essa imagem seria devolvida ao leitor de forma invertida, concordam? É o princípio da especularidade. Oi? Exatamente, Carlos. Aí a gente volta lá para Platão, né? Inclusive condenando o Homero lá na República, né? Porque, como eu disse aqui, segundo Platão, o Homero mentiria, né? Ele submeteria os deuses, né? Os deuses em Homero seriam representados como figuras vis, né? Mentirosas, ardilosas e etc. Como se eles não fossem. E como se os homens também não fossem em alguma medida. Né? Mas vejam, o Platão, de certa maneira, é o primeiro a tomar a representação em termos de verdade ou de mentira, de verdade ou falsificação. É o Aristóteles quem vai reabilitar a mímese lá na Poética. É o Aristóteles que vai dizer assim, olha, o Platão era muito delicado para pensar a questão da realidade, era muito oportunista como filósofo para pensar a literatura. Ele não diz isso, eu estou adaptando o Aristóteles, né? O Platão era muito burro, ele não entendia como a coisa funcionava, né? No sentido de que ele não compreendia que a mímese busca justamente a diferença, não a igualdade. A representação, como pensa o Aristóteles, é justamente o modo como a obra literária produz a diferença em relação ao real. Como a ficção, né, se distingue da realidade, ainda que se aparente com ela, né? Ainda que sugira o real, ainda que se pareça com a realidade. Está claro isso, pessoal? Então não há essa ideia de verossimilhança externa, isso não existe, porque se há uma conexão entre a obra e o mundo real, essa conexão é sempre simbólica. Tanto que depende de nós interpretarmos, ou seja, onde é que está a conexão, a relação, a simbolização da realidade aí, né? Vejam, um exemplo, o Soldado Amarelo no Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Claro que o Soldado Amarelo simboliza, na realidade, a autoridade policial, simboliza, sobretudo, a autoridade policial sob o Estado Novo do Vargas. Essa autoridade que conferia à força policial, né, o arbítrio, a capacidade de decidir e agir como bem entendesse sobre as pessoas, os cidadãos, né? E o Fabiano vai ser preso injustamente, né, e abusado ali violentamente pelo Soldado Amarelo. Mas, antes de tudo, o Soldado Amarelo é um personagem verossimilmente criado e ligado aos outros personagens e ao modo como eles se comportam ao longo de todo o romance Vidas Secas, né? Agora, que ele simboliza o Estado Novo, essa interpretação é perfeitamente autorizada, mas ele não é o Estado Novo, né? Isso é claro para vocês? Ele é justamente a diferença, ele é justamente esse elemento alegórico dentro da narrativa que serve para quê? Que serve para representar essa ideia da autoridade desabrida, da autoridade absoluta que alguns podem exercer sobre os cidadãos, né? Essa interpretação é possível? Claro que é, mas não tem nada a ver com verossimilhança, percebem? Não tem nada a ver com os critérios científicos ou filosóficos de verdadeiro ou falso, de certo ou errado, nada disso, né? É o nosso trabalho como leitores, como críticos, como analistas da literatura, fazer essas interpretações. Assim como é o nosso trabalho mostrar que o mundo da ficção e o mundo da realidade, né, estão separados justamente pelo modo como nós os entendemos, né?
como nós os interpretamos. Está claro isso, pessoal? Sim. Né? Então, assim, agora vejam, isso existe, né? Há críticos que falam em verossimilhança interna e externa, né? O que eu estou dizendo para vocês é que eu, do ponto de vista de um estudioso da literatura, né, não compactuo da ideia de verossimilhança externa, né? Porque, inclusive, não há nada que obrigue a obra a ser coerente com a realidade, né? Vejam, a literatura é muito maior do que isso, muito mais autônoma em relação ao real, né? Era só o que faltava, né? O escritor ter como ponto, o escritor ser obrigado, digamos assim, né, a submeter-se imaginariamente aos postulados da realidade antes de escrever, né? Se isso fosse possível, inclusive, pessoal, nem existiria essas obras que nós chamamos de ficção científica, ou essas obras que tratam desses universos mágicos, encantados, né? Desses mundos encantados, como chama o meu amigo Edson Bariani Júnior no livro dele, O Labirinto de Dédalos, como a ideia de mundo como horizonte da existência. Esse livro aqui, para quem se interessar, eu recomendo, publicado pela editora CRV, lá de Curitiba, né? No segundo capítulo, O Mundo como Ideia. Vejam, pessoal, por que eu gosto muito desse livro, além do Edson ser meu amigo de muitos anos e o meu interlocutor, né? Ou seja, alguém com quem eu dialogo sobre inclusive as questões que nós estamos discutindo aqui, a literatura, né? Ele é um leitor muito refinado. Porque eu gosto muito desse livro, além do Edson ser meu amigo, de eu ter escrito o prefácio, um prefácio muito bonito, diga-se de passagem, como diz o craque Neto, né? E o Edson faz nesse livro uma coisa que eu julgo muito importante e que há poucos livros nesse sentido que fazem isso, né? Eu mesmo não conheço nenhum outro livro publicado no Brasil que persiga e tente explicar a ideia de mundo sob as mais diferentes perspectivas, né? Porque ele vai explicar a ideia de mundo, né, desde os gregos até a sociedade moderna, burguesa, né? Ele vai pensar o mundo como ideia, o mundo como horizonte, as relações entre o modo como nós fazemos o mundo, como nós conhecemos o mundo, né? Como a relação entre o mundo e a vida. Ou seja, ele vai explicar ao longo desse livro o que é essa coisa que as pessoas chamam de mundo, nós chamamos de mundo, que eu mesmo venho falando e chamando de mundo aqui, quando me refiro ao mundo de Aquiles, ao mundo de Odisseu, o mundo dos gregos, o mundo moderno, né? Ele vai explicar o que é essa ideia de mundo, a qual muita gente se refere, mas que pouca gente conceitua ou se aventura a explicar, né? Já no capítulo 2, O Mundo como Ideia, a primeira parte do capítulo 2 é justamente o mundo encantado, onde ele vai discutir e falar desse mundo próprio, da literatura clássica grega, né? Esse mundo no qual em suas origens deuses e homens ainda partilham o mesmo espaço, a mesma dimensão, né? o mesmo mundo, tá? E aí a segunda parte é justamente o mundo desencantado, onde ele vai argumentar como já lá no século XVII, com Descartes, por exemplo, né, a ideia de razão e racionalidade passam a explicar o mundo objetivamente de uma forma que
essas narrativas encantadas, mágicas, começam a desaparecer, né? Então, é um livro muito interessante aí, né? Eu recomendo a vocês, inclusive, tá? Ele vai aparecer em outros momentos aqui do curso, né? Então, vejam, essa é a questão da verossimilhança. Isso fica claro para vocês? Não, essa coisa da verossimilhança externa, por exemplo, sugere uma certa relação extensiva e necessária entre o mundo da ficção e o mundo real. Mas vejam, nós nem usamos os mesmos e idênticos instrumentos para compreender o mundo e para interpretar a ficção, né? Por quê? Porque se a gente usar os mesmos critérios, a realidade nos atropela, né? A realidade pressupõe o quê? A realidade pressupõe que eu a encare de saída, né? Que eu a encare de saída de um ponto de vista estritamente racional, né? Ao passo que a ficção me permite que eu me coloque dentro dela já de saída ao nível da imaginação, né? Da capacidade de fantasiar, né? Se fizer isso, a gente vai acabar tomando remédio cardiacei. Não, exatamente. A gente vai acabar, né? A gente vai acabar com um comprimidinho de manhã e outro à noite, né? A gente vai acabar com um comprimidinho de manhã e outro à noite. Vejam, está claro isso? Né? Então, assim, uma narrativa nunca é verdadeira ou falsa. Não é que algumas pessoas, alguns críticos não a abordem dessa maneira. Mas abordar uma narrativa nesses termos empobrece a ficção, obviamente, né? Justamente porque, né, não é como estudioso de literatura ou crítico que eu digo isso, é porque a ficção, isso que a imaginação humana é capaz de produzir por meio da fantasia, é muito superior à realidade, né? Não há realidade concreta, material, que seja capaz de corresponder às possibilidades da imaginação. Pensem lá no começo da nossa primeira aula, quando discuti por que narramos, e o fato de que, entre outras coisas, nós narramos como uma forma de imaginar uma realidade alternativa à própria realidade, né? Muitas vezes cinza, insuportável, né? Muitas vezes sem relevo que nós vivemos, né? Tá claro isso, pessoal? Sim? Pessoal, acho que a gente pode, com essas bonitas palavras, encerrar essa aula dessa semana. Na semana que vem, pessoal, o canto 6, eu me esqueci quais são os outros dois agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem 6 do 18. Então, para a próxima aula, como para essas aulas vocês tinham que ter lido o 1 e o 6, não é? Então leiam o 18 e o 22, tá? Porque na semana que vem eu pretendo terminar com a análise da Ilíada para a gente passar a Odisseia, tá? Ok, pessoal? Então, como diria o Pernalonga, por hoje é só, né? Quem não respondeu a chamada, vem até aqui antes de eu desligar aqui o tablet. Tenham um bom resto de semana, um bom final de semana. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá?